Olá, telespectador amigo! Estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu que falo convosco sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. E falo em nome desta instituição de apoio à saúde mental, fundada em 2 de agosto de 1992, o IPTH. Eu falei no programa passado sobre a visão sistêmica como porta de entrada para a solução dos problemas. Quando nós falamos em problemas, você pode abrir bem o leque do entendimento do que é um problema. O problema pode ser uma doença física, psicológica ou espiritual. Esses 3 fatores, nós poderíamos dizer que eles se resumem em um. Até onde nós sabemos, até onde a ciência sabe, primeiro a doença se instala na mente da pessoa. Depois ela vai passando pelos corpos sutis, vai adoecendo energeticamente os corpos sutis, e quando a pessoa menos espera, a doença se instala. Mas o que é interessante, que sempre na história da humanidade houve pesquisadores que pesquisavam sobre a mente, e desde há muitos anos, eu diria que mais de 300 anos, exímios pesquisadores da ciência humana vêm trazendo informações que os campos energéticos das pessoas, dos homens, guardam essas memórias e elas podem se desencadear no corpo físico. E daí então a ciência moderna, a ciência mecanicista, denominou essas doenças de doenças psicossomáticas. E nós poderíamos aqui relatar centenas de doenças psicossomáticas. 95% das doenças físicas, doenças do corpo, são psicossomáticas. Ou seja, a mente, por alguma razão, desencadeou em leque uma memória e adoeceu o corpo e adoeceu o destino da pessoa. Então nós sabemos que tudo passa primeiro pela mente, nada vem direto para o corpo, a não ser um acidente que a pessoa tenha. E muitas vezes este acidente também é um distúrbio espiritual ou psíquico que pode ter uma programação de adoecimento da pessoa. Estou dizendo isso para que o meu querido telespectador compreenda. A mente é a máquina que puxa o vagão, os vagões do trem, daquilo que chamamos de trem. Nós temos a máquina, né, que é a locomotiva, e nós temos aquela linha grande de vagões. Aqui em Apucarana mesmo, de vez em quando eu venho para o centro, eu moro na chácara, eu moro no complexo clínico do IPTH, e eu passo ali na linha do trem, e às vezes eu tenho que esperar passar 100, 130, 150 vagões. Nós diríamos então que a locomotiva é a nossa mente. E as mais variadas áreas da vida são os vagões do trem. E eu observo sempre nos vagões que está cheio de pichação. As pessoas picham, as pessoas batem, aqueles vagões estão esfolados, estão riscados, desbotados. Assim são as áreas das nossas vidas. Mas nunca aquele trem só se chama trem por causa da locomotiva. Senão era um vagão parado. Um vagão, 2 vagões e assim por diante. Assim é a nossa vida. O nosso destino, ele é excepcionalmente coordenado pela nossa mente. Se você tem déficit de atenção, o problema está onde? O problema está na sua mente, não é no cérebro. Não é tomando Ritalina que você vai resolver o problema.
tem que descobrir qual é o fator que está desencadeando o déficit de atenção. Se você tem depressão, o que está causando o não funcionamento, a não produção dos neurotransmissores que te deixam para baixo, que te deixam triste? É uma memória, é um problema de ordem espiritual que agiu na matéria, danificou seu sistema endócrino e aí não está produzindo os neurotransmissores. A solução está dentro de você. O remédio te ajuda a reconstituir sinteticamente a química do amor, a serotonina, mas o equilíbrio, somente o seu corpo físico harmonioso poderá reconstituir, e isso passa pela mente. Eu quero exemplificar este assunto com um caso clínico. A pessoa tinha o diagnóstico de transtorno maníaco depressivo, com muitas tentativas e desejos de suicídio. Então, essa pessoa ela ficou por um grande período de sua vida internada em clínicas psiquiátricas, e numa dessas saídas da clínica psiquiátrica, um familiar dela trouxe para que a gente conversasse com ela para ver se, quem sabe, tinha alguma ajuda, porque ela era tida como louca. A palavra usada pela família era essa, nós não usamos essa palavra, né? Mas é um dito assim popular, né? E aí nós colocamos essa pessoa na maca e nós vimos que tinha condições de fazer uma abordagem nela. E aí realmente usei a hipnose, nós usamos um pineal trainer que leva a pessoa numa hipnose muito profunda, no estágio cerebral de 3,5 ciclos por segundo, que é um estado de sono profundo, e lá nós fazemos daí a investigação do inconsciente e levamos ela até o ventre materno, e ela começa a narrar momentos de angústia no ventre materno, e ela gesticulava assim como se ela tivesse diante de uma fumaça tóxica, e ela batia as mãos e estava ofegante, não conseguia respirar. E aí nós afastamos ela, porque nós não proporcionamos a sofrologia novamente. E aí afastamos o eu dela e falei: você só está assistindo a cena. E então ela narra para mim que ela está no 3º mês de gestação e ela sente uma fumaça tóxica, e eu peço para olhar lá fora e ela diz: a minha mãe está tentando me abortar, está querendo me matar. Mas como que você sabe isso? Eu vejo nos olhos da minha mãe, ela narrando, né? Eu vejo nos olhos da minha mãe o desespero para me tirar do ventre dela. E aí toda essa agonia, esse sofrimento, né? A mãe fez de tudo para abortá-la e ela teve a graça de nascer. E aí quando nós colocamos ela num estágio aonde mudamos do ventre materno, levamos a uma imagem de quando ela teve o primeiro surto psicótico, que aí então ela recebeu o diagnóstico de maníaca depressiva. Eu pedi a ela que visse com os olhos mentais, claro, em hipnose, o que estava acontecendo no magnetismo dela. E aí então ela narra emocionada que ela era gêmea. E a mãe, ao tentar abortar, abortou uma e a outra não. E a alma da abortada ficou... as almas abortadas, quando são removidas do ventre, independente se é voluntariamente ou se é praticado o aborto mesmo, né? Eles vão para o berçário universal. Ficam um estágio no berçário universal até completar o 9º mês de gestação, igual aqui na matéria. Depois elas nascem no berçário universal e são levados então para o útero universal. No útero universal é chamado um ancestral de luz, e eles completam lá o primeiro ciclo de vida. Então os corpos sutis ficam estruturados.
E aí, aquele ancestral que cuidou da alma abortada, ele volta para a 7ª dimensão, e a alma abortada, agora com o radar límbico funcionando, ela vai em busca da sua identidade e encontra a irmã e anexa ao psiquismo da irmã. Ela fica imantada no psiquismo da irmã como um obsessor. Mas esse espírito abortado, ele não queria se vingar da irmã, não queria se vingar da mãe, eles só precisavam de um nome, de uma identificação. E nós fizemos isso, fizemos um batismo espiritual e encaminhamos, primeiro trabalhamos o trauma da tentativa de aborto e depois trabalhamos a alma abortada que estava imantado no psiquismo dela. A sessão nossa dura 1 hora. Quando termina a sessão, é comum as pessoas com esse problema perguntar onde eles estão. E aí o que mais me surpreendeu nesse caso clínico, que a mãe estava ali, a mãe se desmanchou em lágrimas, que quem mais sofreu com esta mulher é a mãe. E a mãe já estava com 60 anos. Ela perguntou para a mãe quantos anos ela tinha. Quantos anos eu tenho, mãe? Ela tinha 42 anos e ela afirmou para a mãe, ela respondeu, eu sei, tenho 7 anos. O primeiro surto que ela teve foi aos 7 anos de idade. Quando ela completou 7 anos, a irmã abortada acoplou nela e ela não foi mais a mesma. Não queria ir para a escola, tinha medo terrível do escuro, tinha uma amiga imaginária que brincava com ela e não queria ir na escola porque não podia deixar a amiga, e dizia até o nome da amiga para a mãe, e ficou todos esses anos, com essa amiga imaginária. E aí, o que é interessante, a mãe falou, não filha, você tem 42 anos. Ela começou a parar, a analisar, mas o que eu fiz da minha vida? Ainda dentro do consultório. Vejam como o psiquismo nosso funciona e como as questões das gerações interferem, as questões familiares interferem no destino. E essa moça, até os 42 anos, ela teve uma vida totalmente inutilizada. Ela foi doente a vida inteira, foi 2 anos na escola só, não conseguiu ir mais. E ficava mais tempo internada na clínica de psiquiatria do que na vida normal em casa. E esse diagnóstico que ela tinha era como se fosse insolúvel. Vai ter que tomar remédio a vida inteira, surta, volta para a clínica, vai para casa, fica 1 semana, surta, volta para a clínica. E depois desta sessão, claro que depois nós terminamos o tratamento, fizemos lá todo o procedimento necessário, foi em torno de 20 sessões, mas desde a primeira sessão, ela nunca mais teve surto. Esse é um relato que está no livro, o primeiro livro que eu escrevi, Estamos Sós? É uma pergunta, eu tenho ele aqui, eu mostrei acho que em alguns programas passados. Essa é a capa deste livro. A pergunta é, estamos sós? Gente, a grande maioria dos seres humanos não estão sós. Tem em seu magnetismo, se não ressonâncias, tem almas da sua ancestralidade acoplada, ou então algum tipo de espírito obsessor que pode estar atravancando a sua vida, impedindo você de ser feliz, impedindo você de alcançar o sucesso que você tanto almeja. E isso que eu estou falando para vocês não é uma questão religiosa, não é uma crença religiosa, isso é ciência, e está escrito isto no Código Internacional de Doença, que foi instaurado, esse adendo, em 1999, no Código Internacional de Doença, da Convenção de Genebra. Então, hoje a ciência já vê a espiritualidade como um possível caso ou um possível pano de fundo para um adoecimento da alma, ou um adoecimento da mente, ou para as doenças psicossomáticas.
E é isso que eu quero que o meu querido telespectador entenda. Essa tricotomia que eu falei no início do programa, corpo, alma e espírito, eles têm que estar concêntricos, têm que estar alinhados. E qualquer objeto estranho a esta harmonia da tricotomia humana pode começar a dar problema. Quando eu fazia a rádio, acho que há uns 15 anos atrás, 20 anos, eu usei um termo que eu gostaria de deixar para você pensar. Quando você pega uma carne e deixa fora da geladeira, ela, em 2 ou 3 dias, ela começa a estragar, começa a dar sinais de mau cheiro. E o corpo físico, as finanças e as áreas diversas da vida, se elas ficarem fora de sintonia da essência e da harmonia desses campos energéticos, é como a carne na geladeira. Logo você vai perceber que tem um cheiro estranho. E no seu corpo pode ser uma dor, um mal-estar, uma dor de cabeça, uma insônia, uma sensação de cabeça grande, uma dor de estômago, um problema no intestino. O que está te perturbando? O que pode estar como pano de fundo dos seus problemas? Pense. E lembre do que eu sempre falo. Os problemas estão dentro de você. E a solução também está dentro de você. Se precisar de ajuda, conte com a gente. Um grande abraço e eu volto na próxima oportunidade. Tchau!